e, e sinonimam a encarnação sob o termo de karma, dizendo que o meu karma é karma, e o karma fica algo de sofrimento, algo de crise, de dor. Essas pessoas nem entenderam o que a Vedanta, que criou o hinduísmo, propõe no karma, e muito menos entenderam o que os espíritos superiores falaram da reencarnação. A reencarnação é sempre bem-vinda e será sempre bem-vinda, porque é o único meio que nós temos de progredir. Senão, essas pessoas que dizem que esse é meu karma, essa é a última vez que eu vou reencarnar, ia ficar ali, né? Estaferma, parada, sem evolução, diria desgraçada. Há uns que dizem que a encarnação deles é para que os outros sofram, que ele sofre em nome dos outros também, desloca a lei da causa e efeito para cima dele. Essa lei da causa e efeito é de cada um, de acordo com o seu livre-arbítrio. Então, a aula de hoje vai começar a falar sobre isso. A seguinte será sobre a justiça divina. Como a justiça divina é um ponto também capital, nós então achamos por bem nos fixarmos só nesses princípios gerais da encarnação. Eu acredito que vocês, depois disso, ficarão mais humildes, como eu fiquei, mais resignados com os problemas que eu passo e que vocês passam a cada dia, mais pacientes com as situações de adversidade que eu passo e vocês passam, e tendo mais fé e esperança que Deus, que é sempre justo e bom, Ele afastará de nós esse tipo de sofrimento e dor no tempo que Ele julgar da sua conveniência e não da nossa. Então, nós não podemos reclamar do nosso destino, porque o nosso destino ele foi todo estruturado pelas nossas ações de vidas passadas, embora também seja conjuntamente estruturado pelas ações das vidas presentes. É uma soma de vetores, uma soma de força. Mas no que toca a respeito, ou diz respeito às vidas passadas, nós entendemos que nós é que fizemos esse destino. E se nós fizemos, é de seguimos uma lei, que é a lei da justiça divina. E a lei da justiça divina tem como decorrência a lei da causa e efeito. E a lei da causa e efeito se manifesta através da reencarnação. Reclamar do destino, reclamar das situações que nós vivemos, é ir contra, inversamente agora, a lei da causa e efeito, a lei da... reclamar contra a reencarnação, é reclamar contra a lei da causa e efeito, é reclamar contra a justiça divina e reclamar contra Deus. Então, a pessoa revoltada, no fundo, está hostilizando Deus, hostilizando o Criador, embora pela ignorância dela, às vezes, não se aperceba disso. Então vamos ter uma aula belíssima, com a assistência dos espíritos, dos professores espirituais que nos assistem, e vamos então pedir ao Amilcar para colocar a Ave Maria. Eu peço a concentração de todos.
nosso modelo guia, Deus, nosso Pai e nosso Criador, filhos que somos de vós, criados à vossa imagem, espíritos mentores deste curso que se propõe a divulgação da doutrina, bons espíritos, Frei Luiz, um amigo nosso, em vosso nome, em nome de Deus Onipotente, abrimos aqui o nosso trabalho, pedindo que a vossa bênção se manifeste sobre todos, em vosso nome e em nome de Deus Onipotente, mais uma vez, no dia 2 de setembro do ano 2013, pela graça de Deus. Assim seja. Amém. Vamos passar a palavra aqui ao Wilson. O Wilson está aí? Ele quer dar um recado e eu tinha me esquecido. Boa noite. Depois dessa prece, todos energizados, a respeito da Bienal, o Amilcar já falou alguma coisa. O nosso stand está na Pavilhão Verde, Rua M10, o stand está muito bonito. É um stand que não dá para comparar com o de Saraiva, essas coisas, mas está muito bom. Não tem café, não tem água, não tem salgadinho. Esse aí vocês levem o crachá do Lar de Frei Luiz e vão tomar água, café, cappuccino, salgado na Editora e Livraria Ateneu. E essa tá se levar o crachá do Frei Luiz, vai para Ateneu, tem tudo na Ateneu, salgadinho, café, água mineral com gás, sem gás, tem tudo na Ateneu, não tem problema não, pode ir que o Paulo recebe lá. Agora tem que levar o crachá do Frei Luiz, senão a feira vai toda para lá. Levem o crachá do Frei Luiz que o Paulo distribui gratuitamente tudo isso lá na Bienal. Bom, no sábado nós vamos ter uma palestra aqui de 9 às 11 da manhã, do Vanderlei Oliveira. É uma palestra que vai falar sobre a reforma íntima sem martírio. O Vanderlei é um palestrante espírita com livros publicados, não é do Rio de Janeiro, ele vem para a Bienal e vai aproveitar, vem ao Lar de Frei Luiz fazer essa palestra. Nós gostaríamos que ele voltasse, inclusive, no domingo, para ele ser o palestrante da reunião pública de domingo, mas ele não pode, porque já tem outros compromissos, inclusive na própria Bienal. Mas no sábado ele estará aqui no Lar de Frei Luiz, de 9 às 11 da manhã, fazendo a palestra aqui nesse salão. Nós vamos ter a cantina aberta, se alguém quiser vir mais cedo, tomar um café, comer alguma coisa, a cantina vai estar aberta. Outra coisa, foi lançado na Bienal mais uma revista do Espiritismo. Essa aqui é a segunda do ano de 2013. Temos algumas pessoas aqui, algumas figuras aqui carimbadas do mais alto gabarito espírita. Temos artigo do Divaldo Franco, temos artigos do Paulo César Frutuoso, temos artigo do professor Rezinski e outros mais. Fala sobre Brasil, a pátria do espiritismo, mostra a sua cara. Então, é o mesmo preço das outras revistas, é R$10, né? Quem quiser fazer assinatura anual também, nós estamos vendendo assinatura anual também. Por enquanto está lá na Bienal, quando acabar a Bienal no domingo, nós vamos ter aqui na livraria a assinatura. Na quarta-feira, essa revista já estará à disposição na livraria para quem quiser comprar, bem como alguns livros que foram lançados na Bienal pelo Lar de Frei Luiz. Nós temos 2 livros do Djalma Santos, nós temos um livro do seu Eduardo Frutuoso, que é sobre poesias, só de poesias de Luizinho que ele recebeu.
temos outros lançamentos lá, então aqueles que quiserem, isso aí tudo vai da Bienal, depois vem para a nossa livraria, a partir de quarta-feira isso tudo já estará à venda na nossa livraria. Mas quem quiser na Bienal, a Bienal tem 20% de desconto. Então, quem quiser a Bienal, teremos lá, e a partir de quarta-feira aqui na nossa livraria. Tivemos com o Paulo lá, o stand do Paulo também está muito bonito, fora brincadeira, stand de primeiro mundo. Parabéns a você, Paulo, pelo seu stand lá, tá? Um abraço, obrigado. Muito obrigado pela palavra. Eu que te agradeço por ter uma relação com você absolutamente fraterna. Obrigado, Wilson. Obrigado a você. Obrigado. Obrigado. Bem, vocês devem ir à Bienal, é muito cheio. É muito cheio mesmo, mas vale a pena como experiência. E o nosso estande lá, o estande Freelist, está no pavilhão verde. Não é difícil localizar. Entra no pavilhão verde, que vocês têm um banner colado assim no teto, mais ou menos, aí vocês, por aquele banner, vocês já se dirigem para lá. Não é? Então vai ser, mas também tem o Leon Denis, também está lá, tem a Rádio Rio de Janeiro, em Viva Voz, enfim, é um evento também que nos gratifica, porque o Espiritismo... Cadê o Valtinho? Foi proibido muito tempo, né, Valtinho? Nós fomos perseguidos, fomos proibidos de falar, eu passei ainda por isso, por essas proibições, mas hoje, né, no clima que nós vivemos, isso é impossível. Bom, vamos então iniciar a aula de hoje, que fala sobre a reencarnação. Eu gostaria que vocês se atentassem às perguntas do professor Kardec, que ele é muito preciso, ele é quase cirúrgico. Eu diria que ele é cirúrgico, com bisturi muito fino, ele vai e disseca o que ele quer no ponto exato. Então, a primeira pergunta dele, que para nós não é surpresa, mas para ele, no sentido de dar uma didática necessária aos seus seguidores, é: de que forma a alma que não tem atingido a perfeição durante a vida corpórea acaba por depurar-se? Então, é a primeira pergunta dele. Se uma alma que passou nesse mundo, perfeição é alguma coisa muito utópica para nós, mas como é que ela pode se melhorar moralmente? E a resposta do Espírito é sintética: submetendo-se à prova de uma nova existência. Então, ele mostra que a nova existência será o veículo de depuração e em busca da perfeição. Bom, aí vem os nossos comentários. É mais que compreensível o destino último do homem ser a perfeição. Não é isso, Jorge? Nós caminhamos para a perfeição, de uma forma ou de outra. Aliás, Jesus bem o assinala em Mateus. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então, Jesus já nos indica que o caminho nosso é a perfeição. E o nosso destino é a perfeição. E a reencarnação é o veículo privilegiado da perfeição. Porém, o caminho da perfeição necessariamente obriga as provas presentes no dia a dia, por sinal cheio de sofrimentos, decepções e perdas. Então, quando nós vamos buscar a perfeição e reencarnamos, nós temos todos os dias os nossos problemas. Eu não conheço ninguém que não tenha problema. Se alguém disser que não tem problema, é um bruto mentiroso. Não é que está lá
no céu divinal, no céu celeste. Todos nós temos as nossas dificuldades, de uma maneira ou de outra. Esse cotidiano que alguns naturalistas, são os que estudam os animais, chamam de luta pela sobrevivência entre os animais, eles chamam isso, é um termo muito bonito, struggle of life, a luta pela vida, eles lutam pela vida, o leão luta pela vida, a serpente luta pela vida, os animais predatórios lutam pela vida. Assemelha-se à luta do espírito para vencer suas imperfeições. Então, nós vamos entendendo que a grande luta que nós temos é contra as nossas imperfeições. Fábio? Essa que é a grande luta. Contra nossas imperfeições, nossas fraquezas, nossas tentações. Essa que é a grande luta. Segunda pergunta, outro comentário. Torna-se assim a reencarnação uma necessidade. Pergunta de Allan Kardec. Como a alma pode realizar essa nova existência? Pela sua transformação como espírito? Isso parece ingênuo para nós, mas é necessário. Isso foi em 1857. Pela transformação da alma como espírito? Resposta do espírito. A alma transforma-se por sua própria depuração, mas isto a obriga à prova da vida corpórea. Ou seja, a única forma que a alma, vai lhe dizer o espírito, pode se transformar é se depurando, é se purificando. Sem dúvida, a reencarnação é o meio concedido por Deus. É a prova da vida corpórea. Pergunta de Allan Kardec. A alma passa, portanto, por muitas existências corpóreas? Sim, todos nós temos muitas existências corpóreas. Os que dizem ao contrário pretendem manter-nos na ignorância que eles mesmos se encontram. Este é o seu objetivo. Então, nós temos muitas existências corpóreas, vale dizer, muitas encarnações. Comentários. O espírito comunicante tão somente confirma o que já fora dito. Pergunta de Allan Kardec. Conclui-se pelo que foi dito que, tendo deixado o corpo, a alma toma outro, ou em outras palavras, ele reencarna em novo corpo? É este o entendimento? Resposta do espírito. Evidentemente. Vocês veem que o espírito é muito sintético, né? Muito, muito objetivo. Às vezes até demais. Bom, não há outro meio de progresso e aperfeiçoamento para a alma a não ser a reencarnação. Por isso nós dizemos que a reencarnação é um ato da misericórdia divina. Porém, como se observa, embora em outro corpo, ela preserva a sua individualidade psicológica, intelectual e moral. Porque o que ela aprendeu, ela mantém. O juízo de valores morais que ela tem, ela mantém. Certas tendências comportamentais ou psicológicas, ela mantém. Embora isso vá se evidenciar num outro corpo e, às vezes, num outro sexo. É isso que os psicólogos designam, sem se aperceberem,
da causa da aptidão. Ou seja, a aptidão, que em psicologia é dita tendências inatas, eles não podem ir mais além, a não ser dizer isso é a tendência inata. Tendência inata para música, para cálculos, para artes, para pintura, para o comércio, enfim. Que tendência inata é essa? Que fica só nisso, tendência inata. Essa tendência inata, na realidade, é o fenômeno do próprio espírito que, em vidas passadas, adquiriu todos esses conhecimentos. Quando Mozart, aos 3 anos, já tocava, e aos 5 já compunha, da onde tirou Mozart? Qual foi o professor que ensinou Mozart a tocar aos 3 anos? Sabe o que é 3 anos, né, Jorge? Desse tamanho. Quem ensinou Mozart a pegar uma partitura e fazer uma composição aos 5 anos? Então, ele trazia as tendências do exercício da música por diversas e diversas reencarnações, tendências essas que afloraram do espírito, do inconsciente espiritual para o seu consciente de ser encarnado. E ele, então, com esse afloramento, essa potência, ele pôde compor. Então, o que nós chamamos de crianças precoces, elas não são precoces, elas são tardias, porque elas recebem, na realidade, e praticam a herança de vidas passadas. Assim como temos esses exemplos de destaque na história da humanidade, nós temos também as tendências ao mal, as tendências ao bem, as tendências ao alcoolismo, as tendências ao suicídio, como nós trazemos de vida passada. A grande médium Ivone Pereira, médium de psicografia e outras mediunidades, ela tinha suicidado pelo menos 3 vezes antes de ter essa reencarnação. Suicidado. Então ela tinha tendência ao suicídio que ela levou em diversas encarnações. Mas nessa, ela veio com a missão de justamente escrever trabalhos que mostravam a tragédia do suicida. Foi aí que, através do espírito de Camilo Castelo Branco, ela escreveu o livro, vocês sabem qual é o nome do livro? Memórias de um Suicida. Então vamos dizer, a Ivone escreveu gratuitamente isso? Não, ela não escreveu gratuitamente. Ela escreveu para poder minimizar as agressões que ela fez a Deus, à vida, com a potência dela de médium. Então, essas tendências inatas, para os pais, elas devem ser observadas com muito cuidado. Se forem más tendências, os pais devem começar a cortar, dar castigo. Chora, rola no chão, faz pirraça, faz birra, deixa fazer. A gente pergunta, está doendo? Está com alguma dor? Está rolando no chão? Está doendo alguma coisa? Alguém está te batendo? O que está chorando? Então tem que, desde pequenininho, tentar o pai evitar que essas tendências se consolidem, porque depois de 7 anos é mais difícil tirar. Então, por isso que os pais são muito responsáveis pelos destinos dos filhos, em muitos momentos. Então, nós falamos sobre a aptidão, que a psicologia reconhece apenas como tendências inatas, e ficou por aí. Mas o espiritismo reconhece como a individualidade psicológica, intelectual e moral do espírito adquirido em outras vidas.
Desculpa. Sendo a reencarnação o meio ou veículo de aperfeiçoamento do espírito, que é o aperfeiçoamento, nova citação bíblica nos acena como a encontrada no Apocalipse de João, em que o espírito alcança a perfeição idealizada. Diz o Apocalipse de João. Vamos subir um pouquinho. É Vanderlei ou Amilcar que está aí? Qualquer um. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca mais sairá. Ou seja, esse espírito venceu as suas imperfeições e se tornou um ser que não reencarna mais, uma coluna no templo, que tem erro, é templo do meu Deus. Está errado. Vocês corrijam, por favor. Então, mais uma citação sobre a reencarnação. Qual a finalidade da reencarnação? Expiação. Melhoramento progressivo da humanidade. Se é isso, onde estaria a justiça? Olha só que coisa, que impressionante que o Espírito disse. Melhoramento progressivo da humanidade. Isso nós entendemos. Sem isso não estaria a justiça. Mas que justiça? É a justiça divina. É a justiça do progresso que nós devemos vivenciar e lutar por ele. Nós dizemos que a lei da causa e do efeito, que é uma expressão que vai levar à reencarnação, é uma balança de dois pratos. Ela equilibra. Se o sujeito fez mal aqui nessa vida e esse prato baixou, na outra vida ele terá que compensar isso aqui por algumas ações, seja quais forem, de forma que haja uma compensação. Então, meus amados alunos, eu digo do coração, a lei da causa e efeito é que equilibra a justiça de Deus no mundo. Não é só em nós, é no mundo. Vamos falar agora do Oriente Médio. Ali vive num estado bélico. Desde quando? Desde a época dos hebreus, que não eram nem judeus, eram hebreus. Há 7.000 anos já havia ali lutas. Aquela terra, ela nunca teve nenhum período de paz. Ela sempre teve uma constância de lutas, de guerras. Agora vemos outra vez novas guerras ameaçando. Então, aqueles que fizeram as guerras botaram o prato para baixo. Mas na nova encarnação eles vão ser a vítima de guerras para poder equilibrar esse prato, ou essa balança. Então a lei da causa e efeito é a lei divina que vai equilibrar a justiça divina no mundo. Se o mundo não tivesse a lei da causa e efeito, não haveria progresso e não haveria justamente a reparação, a expiação, enfim, todo o processo de construção de um homem rumo à perfeição. Bem, quando o Espírito diz expiação, nós tomamos assim ficamos assim desconfortados. Expiação é dor, não é isso? Não é isso, Valtinho? Não é Pinheiro, não é isso? O que é expiação? Expiação, do latim, expiare, é remir, é igual a remir. Ou seja, resgatar a culpa cumprindo pena.
Muito bem. Então, a expiação é resgatar uma infração humana através de um processo ou de sofrimento, ou de dor, de perda ou de frustração. Mas é resgatar, é positivo, porque quem resgata tem um caminho positivado. É pagar, sofrer, padecer. Isso que é expiação. No sentido espírita, ganha o significado de resgate, ou seja, pagamento das faltas cometidas por transgressão às leis de Deus, cujo fim é alcançar a nossa liberdade. Então a expiação é bem-vinda. Quem nos dera que nós estivéssemos numa prisão e pudéssemos pagar X milhões de reais ou X milhares de reais para sair da prisão, nós não pagaríamos? Quem nos dera que nós tivéssemos uma dívida com umas notas promissórias e pudéssemos resgatar essas notas promissórias. Então a expiação não deve ser vista como o Cristo colocado na cruz, que isso é uma imagem da teologia católica, não tem nada a ver conosco, porque o Cristo, para nós, ungido, ele não está na cruz sofrendo, ele está num estado de pureza espiritual, de superioridade e de amor, e atuando sob nós da melhor maneira para que nós possamos progredir. Então vamos tirar essa conotação, eu diria, pejorativa, depreciativa de expiação e colocar um caráter positivo, que é a possibilidade de resgate. E é como foi dito, o resgate das faltas cometidas e, por consequência, a depuração e daí o progresso. Quem não quer isso? Se nós estamos na expiação, quem não quer equilibrar o prato da balança, se depurar? E quem não quer, pela depuração, progredir? Só um estúpido. Todos nós queremos melhorar. Então, a expiação, ela tem que ser vista não com comiseração, não com um sentido de tristeza. Ela tem que ser vista com o sentido que nós temos que ajudar aquela pessoa a minimizar suas dores, seu sofrimento, as suas dificuldades, auxiliá-la a passar por aquela prova. Mas não podemos dizer que coitada porque está com aquela prova. Não, essa palavra coitada não existe no Espiritismo. Como a palavra culpa não existe no Espiritismo. Existe a palavra transgressão e existe a palavra ignorância das leis divinas. Então, nós temos que ter essa visão positivada da encarnação e essa visão positivada das dificuldades que nós passamos. Nós não devemos rejeitar as dificuldades, devemos enfrentá-las com fé e confiança. Resignação, paciência, tolerância, esperando que o dia de amanhã traga um novo cenário para nós. Nós não devemos ser negativos e muito menos depressivos e, pior ainda, revoltados com o nosso destino. Quantas pessoas vocês conhecem que são revoltadas com o destino? Quantas pessoas eu chego, às vezes, eu estive lá, fui lá outro dia no Caju, ver uma pessoa que faleceu, tinha um conhecido meu que eu não via há muito tempo. Quando eu cheguei para ele, cumprimentei, ele começou a fazer o rosário lá, um cascatear de dor, de sofrimento, de miséria, de desgraça. Falei, a desgraça está dentro dele, não está só nessa barriga ou nessa insuficiência coronária que ele está se queixando. A desgraça é ele mesmo. Aí fiquei calado. E nem
nenhuma atenção à pessoa que faleceu, que era a sogra dele. Ele tinha que rezar. Não, mas pela sogra também tem que rezar. O que é? Vamos em frente. Aqui Allan Kardec, dentro da didática dele, pergunta: o número de existências corporais é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente? Quer saber quantas vezes o espírito vai encarnar? Não. Aquele que busca seu aperfeiçoamento com maior tenacidade e determinação acelera o seu progresso. Poupa-se de muitas provas. Contudo, as encarnações sucessivas são muito numerosas, já que o progresso é quase infinito. Então, quando nós estamos estudando aqui a doutrina e quando nós buscamos nossa evangelização, nós estamos simplesmente dando saltos em relação ao nosso processo evolutivo, ao nosso progresso. Porque cada aula dessa não é uma aula de geografia nem de física, é uma aula de modificação comportamental. E modificação comportamental tendo como modelo e referência Jesus. Então, cada aula dessa ela vai confluir para aquilo que Jesus nos propôs, para a nossa modificação moral. E isso acelera o nosso progresso evolutivo. A criação de Deus é constituída de espaços infinitos, porque ele disse aqui que o progresso é quase infinito. A gente não sabe onde nós iremos parar. A criação de Deus é constituída de espaços infinitos, para a nossa humana restrita compreensão. Espaços nos quais, esses espaços, orbitam trilhões de galáxias, quatrilhões de estrelas, sóis, quintilhões de planetas, algo tão infinito que, como foi dito, foge à nossa limitada compreensão. Então nós vamos colocar aqui dentro da nossa verdadeira posição, que é a humildade. Frente à criação, o que é que nós somos? Frente a essa infinitude. Então, Galileu, em mensagem dada na Sociedade Espírita de Paris, 1862 e 1863, sob o título Estudos Uranográficos, do grego Uranos, universo, e grafos, escrever, descrição do universo, tece longa dissertação, da qual extraiu-se um trecho sobre espaço. O médio era o astrônomo Camilo Flammarion. Não? Então, o que Galileu diz nessa passagem que foi dada na Sociedade e depois foi publicado no livro A Gênese? Esse texto. Ora, digo, Galileu, que o espaço é infinito pela razão de ser impossível imaginar-se-lhe um limite qualquer e porque, apesar das dificuldades com que topamos para conceber o infinito, mais fácil nos é avançar eternamente pelo espaço em pensamento do que parar num ponto qualquer, depois do qual não encontrássemos extensão a percorrer. Então, o pensamento nosso, mesmo abstraindo e formando uma viagem mental pelo espaço, nós sempre ficaremos no ponto zero, já que o espaço tem esse símbolo aqui, que é o símbolo do infinito. É dentro dessa infinitude, portanto, para figurarmos quanto nolo permitam as nossas limitadas faculdades frente à infinitude do espaço, suponhamos que partindo da Terra, perdida no meio do infinito, para um ponto qualquer do universo, com a velocidade prodigiosa de uma centelha elétrica, isso é Galileu. E hoje nós dizemos,
300 mil quilômetros por segundo, que percorre milhares de léguas por segundo, uma légua são 660 metros, e que, havendo percorrido milhões de léguas, mal tenhamos deixado o globo. Nos achamos num lugar onde apenas o divisamos sob o aspecto da pálida estrela, Passado um instante, seguindo sempre a mesma direção, chegamos a essas estrelas longínquas que mal percebeis em vossa estação terrestre. Daí não só a Terra nos desaparece inteiramente do achar nas profundezas do céu, como também o próprio Sol com todo o seu esplendor, se há eclipsado pela extensão que dele nos separa. Animado sempre da mesma velocidade do relâmpago, 300 mil km por segundo, a cada passo que avançamos na extensão, transpomos sistemas de mundos, ilhas de luz etérea, estradas estrelíferas, paragens suntuosas, onde Deus semeou mundos na mesma profusão com que semeou as plantas nas pradarias terrenas. Ora, há apenas poucos minutos que caminhamos e já centenas de milhões de léguas nos separam da Terra. Bilhões de mundos nos passaram sob as vistas, e entretanto escutai, em realidade não avançamos um só passo que não seja no universo. Ou seja, trilhões de quilômetros, bilhões de mundos, nenhum passo, avanço igual a zero. Se continuamos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos, 100 vezes seculares, sempre com a mesma velocidade do relâmpago, nenhum passo igualmente teremos avançado. Qualquer que seja o ponto para onde nos encaminhamos a partir desse grãozinho invisível de onde saímos e o que chamamos Terra. Então, tempo elevado a uma potência infinita quase, vezes os séculos que esse tempo se desdobra, vezes a velocidade da luz, vai nos dar um espaço zero, que é o espaço do infinito. Aí Galileu diz aí, eis o espaço. Que beleza, que gênio. O espaço é infinito. Essa é a definição de Galileu. Não existe uma dimensão no espaço. O espaço é o infinito. E nós estamos aqui nos achando muita coisa, olhando aqui para o nosso umbigo e achando que nós somos muita coisa nessa criação que nós nem podemos conceber. Em decorrência, ao considerarmos minimamente o descrito por Galileu, poderemos dizer que nós, espíritos, podemos sim completar ciclo reencarnatório na Terra, quando então migraremos para outros planetas mais avançados. Esse é o ponto importante que a gente tem que tirar daqui. Mas eu não tenho mais, né? Eu completei a minha perfeição. Completou aonde? Completei. Não, meu filho, você completou dentro do modelo moral, do modelo intelectual, dos juízos de valores do bem que a Terra tem. Mas como isso é infinito, você tem direito a migrar para um planeta mais avançado, aonde você vai começar por baixo, porque os outros que estão lá são muito mais evoluídos que você. Então são as migrações extraplanetárias, quando o indivíduo evolui e deixa de estar só vivendo na Terra, nesse período de encarnação e reencarnação. O Evangelho segundo o Espiritismo, em texto de autoria de espíritos superiores e outros isoladamente de Santo Agostinho, nos traz breve classificação dos mundos, tendo por critério sua evolução moral e a Terra como referência.
Ou seja, peraí, não sobe já não. Então, esses mundos, ele classifica de acordo com a evolução moral e a Terra como referência. Como em química, nós temos como referência a massa do hidrogênio, que é 1. Hidrogênio é 1, ponto. A massa atômica do hidrogênio é 1, aí ele é referência. Os outros átomos têm 2, 3, massas atômicas 2, 3, 4, 5. É uma referência. Então a Terra ficou como referência. E evolução moral, a partir dessa referência, vai se dar em outros mundos que nós vimos aí na descrição de Galileu. É uma coisa indescritível para nós. Vamos lá. De fato, é para um desses mundos, planetas, que migraremos ou que dele emigramos. Aqui já é uma punição, né? Se for um planeta mais inferior. Tentativa de classificação dos mundos, tendo por critério a evolução moral e como referência a Terra. Texto compilado de espíritos superiores e de Santo Agostinho. Evangelho segundo o Espiritismo, referência a 2. Aqui está, vamos subir o gráfico todo, por favor. Então, a Terra nós consideramos a referência a 0. O mal é maior que o bem e é um mundo de expiações e provas. Pelo mal ser maior que o bem, aqui, o mal prevalecer, é um mundo de expiações e provas. Abaixo dele, que eu chamamos de X, é menos, que aqui é 0, aqui é menos, X a N, tem os mundos inferiores, onde não há mal não bem, há moralidade. Eles não têm juízo de valores, eles são amorais. Lembram a Terra das eras pré-históricas. Acima da Terra, nós temos os mundos de regeneração, onde o mal ainda é menor que o bem. Aqui houve uma inversão, o bem prevalece. Esses mundos são transitórios entre a expiação e os superiores. E, finalmente, nós temos os mundos superiores ou felizes, onde mal é igual a 0, e não existe o mal. Então, essa classificação era dada pelos espíritos superiores, e que vocês podem encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, é mais ou menos eu diria um spot, uma chamada, né, um alerta para onde nós queremos reencarnar, o que é que nós somos com a reencarnação, o que é que decorrerá depois da nossa morte, ou depois de NN reencarnações, para onde nós iremos. Isso aqui é um pequeno esquema. As coisas não acabam definitivamente na Terra. Vamos para o segundo. Então, nós vamos classificar os mundos, e vocês vão entender nessa classificação que há espíritos que habitam esses mundos. Enfim, assim como existe a escala espírita de Allan Kardec, que classifica os espíritos fundamentalmente em 3 ordens: espíritos imperfeitos, bons espíritos. São 3. Não, são 3. Vocês se lembram? Hein? Não é isso não. Tem espíritos imperfeitos, espíritos, bons espíritos, e a única classe são os espíritos perfeitos, terceira e única. Espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos perfeitos. Esses não encarnam mais, são espíritos puros. Muito bem, esses espíritos todos, eles vão se alocar num desses mundos. E aqui na Terra, eles se alocam de acordo com as suas tendências no mundo propício à evolução deles. Por favor, vocês têm que entender isso.
Vocês têm que entender isso, que isso é a chave, uma das chaves do progresso que vocês podem oferecer para vocês mesmos. Se o sujeito tem uma chaga aqui, uma úlcera, não, vamos fazer uma doença mais grave. Se ele tem um tumor de pele, um melanoma, nós temos que chamar um cirurgião e abrir aquilo profundamente em cunha, para tirar qualquer possibilidade de metástase. Ainda mandar, se for o caso, se for mais profundo, quimioterapia nele. Temos que dar, mesmo que ele não tenha nenhum sintoma de metástase. Então, quanto mais grave é a doença, às vezes mais enérgico é a terapia. Se nós estamos num mundo de prova e expiação, e a expiação justamente é a possibilidade de resgatarmos as nossas transgressões às leis divinas, e a prova é a experiência de nós estarmos em contato com as nossas imperfeições lá fora. Então, somos tendentes ao sexo, então ali vem uma posição, uma situação que o sexo nos chamam e aquilo nos tenta dentro de nós. Então, o contato nosso com as nossas imperfeições é uma prova que a gente tem que resistir. Então, esse mundo é isso. Então, não há como mudar esse sistema, porque esse sistema está regulado pela justiça divina. Então, nós temos é que promover a nossa evolução. Então, os mundos inferiores, quais são as suas características? Seus habitantes assemelham-se a raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram. São seres bem primitivos. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza, são brutos. São de sentimentos brutos e grosseiros. Falta-lhes qualquer resquício de delicadeza e benevolência. Eles não têm isso. Eles ainda vão evoluir, mas nesse mundo inferior não tem. Carecem de noções de justiça. Não diferenciam o justo do injusto. Não tem. A força bruta é a única lei. Por acaso aqui na Terra nós não temos um bolsão ou bolsões de mundos inferiores? Temos. Temos regiões do mundo, na África, por exemplo, né, em que a única força é a força bruta, é a força da lei. A lei é a força bruta, é a bala, é a ameaça. Enfim. Então, esses são os mundos inferiores. Aí, nesses mundos, eles vivem da caça, a pesca e cultivo de alimentos. Eles não têm indústria, o seu trabalho é todo artesanal, manufaturado. Eles são amorais. Eles não sabem nem o que é o bem, nem o que é o mal. Embora eles tenham, como espírito, quando Deus criou, deixado ali uma consciência de diferenciar o bem e do mal. Mas eles ainda não desenvolveram isso. São amorais. São seres exóticos. Sabe? Não tem vergonha de nada, Glorinha. De nada. Quebram tudo, fazem uma confusão e acham que aquilo não tem consequência nenhuma. São seres amorais. Esse que é o problema deles. Eles ainda não perceberam que acima deles rege Deus e Deus rege através de uma justiça, e essa justiça é a prevalência do bem. Então, no mundo ainda temos dentro da Terra temos os mundos ainda primitivos. O segundo mundo, das possibilidades reencarnatórias, que é o mundo de provas e expiações, os espíritos superiores, não fui eu, isso é uma compilação, não é? Tem a referência, eles tomaram como referencial a Terra. A Terra é um mundo de prova e expiação. Tudo bem. Nós já falamos e vamos voltar a falar.
Expiação é a possibilidade que nós temos de nos remir. E remir significa resgatar as nossas infrações às leis divinas, ou resgatar uma pena que nós somos submetidos. Remir não é ficar sofrendo numa cama de pregos. Expiação não é ficar com o corpo coberto de chagas e úlcera. É lutar para vencer as nossas imperfeições. E o defluxo dessas imperfeições, que são os nossos sofrimentos. Não vamos dar esse caráter de comiseração, de depreciação a nós próprios, da expiação que nos envolve. Porque, no fundo, nós somos filhos de Deus. E temos um potencial divino imanente em nós, que nós estúpidos não sabemos ainda desenvolver. Nós não somos coitadinhos, nós somos filhos de Deus. Nós temos que colocar isso na nossa cabeça. E temos o direito de pedir ao nosso Pai, quando Jesus diz, na ansiosa solicitude da vida, um trecho do Evangelho, se um filho pede ao pai um pedaço de pão, por acaso ele vai dar uma pedra? O pai? Se o filho pede ao pai um pedaço de peixe, por acaso o pai vai lhe dar uma serpente? Sendo imperfeito como sois, vocês atendem à necessidade dos seus filhos, o que dirá do vosso Pai que está nos céus? Então, nessa condição de filiação divina, nós temos o direito, pela lei divina, de buscar Deus e pedir a Deus o que for melhor para nós. Mas como nós não sabemos o que é melhor para nós, somos ignorantes, interesseiros, egoístas, cheios de problemas, todos nós, vaidosos, enfim, cheios de coisas, então Deus vai dar justamente aquilo que é a medida certa para nós. Então, não dá no espiritismo ficar com essa posição de coitadinho e sofredor. Isso não é da nossa doutrina. A nossa doutrina é libertatória. Ela aparece logo após a Revolução Francesa. Ela aparece com o nascimento do Allan Kardec em 1804. E a Revolução Francesa foi em 1789. Então não dá, nós temos que ser fortes e confiarmos em Deus. A prece é o caminho que nós temos. Nós todos, temos que rezar todos os dias. Sentar-se direitinho, uns 10 minutos, e pedir a Deus para nos instruir e fazer instrumento da sua vontade, aonde nós entrarmos, que nós geremos a paz, que tenhamos piedade daquelas pessoas rejeitadas pela sociedade, do pedinte, do morador de rua, do cadeirante que está na esquina do trânsito lá pedindo alguma coisa, de todos esses desgraçados. Temos que ter um sentimento de misericórdia por eles, ver neles uma parte de Deus como são também, e produzirmos em nossas ações sempre o sentimento de amor, jamais prejudicando o próximo. Então, nós começamos com isso a nos alinharmos nessa lei divina aqui, ó. Começamos a andar por aqui, ó, na lei divina, com essas atitudes. Agora, se sou um sofredor que tem que ficar na cruz, com o braço estendido, cabeça pendida sobre o tronco, isso aí não é conosco. Nós não nascemos para isso e nem Deus nos criou para isso, como nenhum pai cria um filho ou uma mãe cria um filho para sofrer. Então nós temos que nos fortalecer nessa fé na justiça divina. Então, aqui na terra, os que habitam, embora seja de expiação, já têm sentimentos mais elevados. A brutalidade e a grosseria é assinalada pela consciência de culpa. O sujeito cometeu um crime, a primeira coisa que ele faz, quando a televisão vai filmar, baixa a cabeça assim, se esconde,
bota um jornal, por quê? Por que você está tapando o rosto, cara? Qual é? Não é? Porque tem vergonha, tem culpa. Ele sabe que está errado. Ele é um sem vergonha, mas sabe que está errado. Então nós já temos o sentimento de culpa daquilo que nós fizemos de errado. Os habitantes da Terra sabem diferenciar o bem do mal. Têm plena noção de justiça, aqui, ó. Muito embora fracassem quando em contato, olha bem, com as provas e tentações, com as provas e as tentações. Dá a tentação para ele. Dá o poder para ele. Dá o dinheiro para ele. Em 2 tempos muda. Vocês conhecem isso. Vocês conhecem. O sujeito é um pobre coitado. Dá o dinheiro, ele vira um sujeito todo importante. Dá o poder. Vai lá, querer mandar em todo mundo. Então, quando em contato com as provas e tentações, aí sobrevém neles a iniquidade, que é a injustiça, a imoralidade e a corrupção dos valores morais. São todos bonzinhos. Todos são bonzinhos. Dá o poder na mão dele. Você vai ver o que vai acontecer. Todos bonzinhos. Meu voto, eu sou tão bonzinho que meu voto aqui é secreto. Não quero que ninguém saiba que eu votei. Sem vergonha. Sem vergonha que você é. Você tem que dizer o que você pensa. Você foi eleito para isso. Você tem que dizer aos que votaram nele qual é o teu voto. Não esconder. Então, eles, quando em contato com esse poder, eles se transformam. Se transformam. Bom, mas na Terra, a lei são seus códigos. Na Terra, essa lei, entre o bem e o mal, são os códigos que nós modificamos de tempo em tempo. É o nosso Código Civil, o nosso Código Penal, o nosso direito do trabalho, né? CLT, consolidação da lei do trabalho, o direito tributário e vai por aí. Mas muda de acordo com a evolução, né, da humanidade. A superioridade da inteligência que existe aqui na Terra indica, além das qualidades acima referidas, ter a Terra deixado um mundo primitivo. Ela não é mais primitiva. Aliás, as qualidades inatas atestam esses habitantes terem abandonado há muitas encarnações os mundos primitivos. Então, nós temos já uma inteligência. Mas somos portadores de imperfeições. E como tal, somos a todo momento provados quando em contato com condições exteriores que as aguçam as imperfeições e as estimulam. Por exemplo, é como se nós tivéssemos uma deficiência imunológica. Tá? Uma deficiência. Então, em contato com algum vírus, às vezes a gente fica com isso. Estressa muito, né? Fadiga muito, né? Tem um problema qualquer que a queda imunológica existe. Ingere menos proteína, né? Então, ali é o momento que a bactéria atua. O melhor exemplo da queda imunológica é a tuberculose. A tuberculose não morre. Então, o micobactério tuberculose está no nosso pulmão, mas está fechado por uma calcificação. Calcificou em torno dele, não é? Quando o sujeito tem AIDS, a imunologia dele baixa. E aquela calcificação abre, aí ele faz a tuberculose. Então, na vida, quando nós entramos em contato com as nossas imperfeições, vai ser a prova se nós vamos resistir ou não a elas. Então, o nosso prova é entrar em contato com aquilo de que nós somos imperfeitos. A ambição material desmedida e a avareza. O mundo, em dado momento, oferece condições de ficarem determinadas pessoas ricos e se tornarem ávaros. Aqui eles caem ou não.
dependendo do seu esforço espiritual, pois mesmo que ricos, poderiam circular com a riqueza, gerando trabalho, progresso e desenvolvimento social. Aliás, a riqueza não é interditada. O rico não entra num... É mais difícil o rico entrar no reino do céu do que um camelo passar no buraco da agulha. É uma boa basófia, porque a riqueza bem aplicada, vê o Bill Gates aí, como ele é um grande filantropo. Não é? E ninguém pode falar mal do que ele é rico, mas ele ajuda. A riqueza é um instrumento de progresso. Países pobres não progridem. É uma basófia. Certos grupos de espíritos que já viveram em outros planetas, mais adiantados que a Terra, porém, em consequência de sua obstinação ao mal, foram deles excluídos, desses planetas. Dizia, degradados para a Terra, onde passam pelos sofrimentos de conviverem com os mais atrasados. O Edgar Armand tem um livro, Os Exilados de Capela. Capela é uma constelação que tem a forma de uma cabra. E Capela é, em latim, cabra. Então, lá daquele planeta, diz o Armand, mas o Allan Kardec fala de uma maneira um pouco diferente, vieram seres bem dotados, mais inteligentes que nós, mas que viviam no mal, embora fossem inteligentes, e foram degradados para um planeta inferior, para conviverem conosco. Mas aqui eles foram motivo de aceleração do nosso progresso. É um dos fatos. Então, também há o degredo. Não é? De toda forma, detém inteligência e habilidades superiores. Esses degredados. É o tal dos anjos decaídos da igreja. A média, habilidades superiores, a média dos terrenos, constituindo em fonte de progresso e prosperidade. O mal é, ainda na terra, maior do que o bem. O mundo de regeneração são mundos intermediários ou de transição, entre os de expiação, que nós vimos, e os superiores ou felizes. Seus habitantes apresentam sentimentos libertos das paixões desordenadas encontradas na terra. Orgulho, não tem inveja, não tem ódio. Em todas as suas frontes é escrita a palavra amor. Total noção e cumprimento de justiça. Perfeita equidade, igualdade, disposição e ou tendência ao reconhecimento dos direitos de cada indivíduo. Preside as relações sociais, a justiça. Comparados à Terra, esses mundos são bastante felizes, e muitos da Terra se alegrariam em habitá-los. Não obstante, nesses mundos não existe felicidade perfeita, mas sim o alvorecer da felicidade, já que o homem ainda não está liberto da carne e por isso tem que suportar provas, porém sem expiações ou sofrimentos. Isso se explica pelo seu alto grau de compreensão espiritual, o que em muito facilita a sua superação, porém não exclui a sua queda. Há ainda imperfeição, mas eles lutam pela evolução espiritual no combate à imperfeição. Dessa maneira, sendo falível o homem, as imperfeições existindo, e se não houvesse firmado na senda do bem, pode recair no mundo de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Então, nos mundos de regeneração, o mal é menor que o bem é maior que o mal. E, finalmente, os mundos superiores ou felizes são de sentimento total, integralmente libertos de qualquer tipo de paixão, orgulho, inveja, ciúme, etc. O amor plenamente expressa-se pela justiça divina. Amor é justiça divina. Muitas pessoas perguntam, o que é justiça divina? A justiça divina é a expressão do amor do Pai. O Pai rege o mundo pelo amor. O Pai rege o mundo pelo amor. E a justiça divina, com o seu defluxo, lei da causa e efeito e outro defluxo, a reencarnação, são expressão do amor de Deus. Por favor, vamos amar a Deus.
A justiça divina é a expressão do amor de Deus. Inexistem as imperfeições. Não tem imperfeições mais. O homem mantém sua forma humana, porém de uma beleza e também luminosidade indescritível. Na medida em que o corpo nada mais tem de material, não fica sujeito, por consequência, a doença ou degeneração, porque o corpo dele é quase um corpo etéreo. Os sentidos são finos, apurados, ganham um tipo de percepção impossível para os corpos materializados da Terra. Ele tem novas percepções, do quais nós não temos. A pergunta número 18, no Livro dos Espíritos, bem define o que se passa aqui nos mundos infelizes. O homem penetrará, pergunta 18, um dia os mistérios das coisas que lhe são ocultas, um dia o homem conhecerá mais certos mistérios, certos fatos desconhecidos? Resposta dos Espíritos. O véu se levanta à medida que ele se depura. Eu fiz questão de passar aqui um travessão. O véu se levanta, o conhecimento dos mistérios se levanta à medida que ele se depura. Mas para compreender certas coisas, necessita de faculdades que ainda não possui. Essas novas formas de percepção estão aqui, no mundo dos espíritos felizes. Então, o conhecimento, a evolução do conhecimento, tem que ter a prévia depuração do espírito. Porque a ciência sem evolução moral, ela é uma ciência egoística e destrutiva. Ela, em vez de avançar o homem, o atrasa. Observação, são justamente essas faculdades que o homem dos mundos felizes adquiriu, obviamente por força da sua depuração. A beleza do corpo permite locomoção rápida e fácil. A leveza do corpo, a vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer pela superfície, ou plana como um pássaro na atmosfera, sem qualquer outro esforço, a não ser sua vontade. Ele mentaliza que ele quer planar e ele plana. É só mentalizar. A vida é proporcionalmente mais longa que na Terra. Aliás, a longevidade guarda a proporção com o grau de adiantamento dos mundos. É interessante essa passagem. Quanto mais evoluído o mundo, mais longevo é aquele que ali encarna. Durante a vida, a alma nada tendo a constringi-la, quer dizer, aquele corpo, a não ser um corpo leve e sutil, mais etéreo, expande-se e guarda a lucidez que a coloca praticamente em condições de desdobramento. É o sonambulismo, mas é um sonambulismo lúcido. E em livre transmissão de pensamento. Pode se comunicar pela palavra ou pelo pensamento. A morte não apresenta os horrores da decomposição, tudo se passa como um simples desdobramento. Quer dizer, a alma sai naturalmente do corpo. Obviamente, esse desdobramento é sem retorno. Portanto, o mal é igual a zero e inexiste. Compreende-se dessa maneira, pelo expendido por Galileu, a infinitude da criação. Agora voltamos lá no Galileu, que é a infinitude da criação. Portanto, dos planetas e pelos espíritos superiores, conjuntamente com Santo Agostinho, a classificar o tipo de mundos, isto é, pois o porquê do progresso ser quase infinito, quando lá em cima o Espírito respondeu que a perfeição é infinita. Aí nós compreendemos agora. Em que se transforma o Espírito após sua última encarnação? Em Espírito bem-aventurado, em Espírito puro. Aí vamos lá, Pinheiro, é a escala espírita. Perguntas 112 e 113 do Livro dos Espíritos, definindo os espíritos puros. 112, características gerais, nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos de outras ordens. Eles têm uma ascendência moral natural. Natural, os espíritos não podem deixar de resistir a eles, porque eles ganharam uma ascendência moral natural. E essa ascendência
dá essa força a esses espíritos. Tem a primeira classe, esses espíritos puros, ou a classe única. Percorreram todos os graus da escala, quer dizer, todos os graus da nossa progresso, da nossa evolução, e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Muito bem. Então, eu queria pedir desculpa, a gente andou mais um pouquinho que devia, mas eu acho que nós, ao finalizar a nossa aula, nós nos tornamos mais humildes, né? Nós não somos nada. Nós temos que entender que estamos numa luta constante contra nós próprios. E nós próprios são as nossas próprias imperfeições. Que a todo momento nós somos testados na vida, por tudo. Que esse mundo é um mundo que nos possibilita o resgate das nossas faltas. Em vez de falar expiação, que é um termo já depreciativo, nós podemos falar resgate, que é um termo que nos dá um caráter de positividade e de avanço. Então, eis aí um dos pontos importantes sobre a reencarnação. Nós vamos para casa pensar na reencarnação, vamos, antes de dormir, rezar e pedir que nosso espírito, durante o sono, ele desdobre do corpo, não é? Como sempre desdobra, e entre em contato com outros espíritos que complementem o que aqui foi dito. Então, nós estamos terminando, vamos pedir a Ave Maria. Ô Rose, essa pergunta fica com você, semana que vem eu respondo, por falta de tempo. Não quero ver ninguém aqui coitadinho. Não é isso, Edith? Hein, Edith? Fala alto. É isso aí. Ninguém é coitadinho. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, encerrando o nosso curso de hoje, com a nossa aula, nos imaginamos aqui, nesses mundos felizes ou superiores, aonde estamos num corpo etéreo e volitando pelo espaço como pássaros, aonde a luz é brilhante, tudo é brilho e beleza, a alegria é constante, a paz, a concórdia, a harmonia, e onde o amor nos dá o elo de solidariedade. Que cada um de nós possa ter essa experiência um dia, durante o sono, que seus espíritos sejam levados para um desses mundos, para que eles tenham uma percepção do que espera o esforço de vencerem as provas, os resgates, enfim, todas as dificuldades que a Terra apresenta. Mestre amado, querido, pedimos a vós e a Deus Todo-Poderoso, por esses irmãos cujos nomes estão nesses papéis de irradiação, pedimos pelo Sr. Pedro Nobre, desencarnado em Americana, no interior do Ceará, que ele seja assistido pelos irmãos de Frei Luís. E pedimos por todos esses irmãos desencarnados que não lhe faltem
a água viva da misericórdia. E assim, em vosso nome, Jesus, e em nome de Deus Onipotente, damos por encerrados os nossos trabalhos no dia 2 de setembro do ano 2013, pela graça de Deus. Amém.